Tô precisando resgatar algumas das credenciais que eu tinha para poder mexer na programação. Ah, pô, posso até te ajudar, como é que faz? Ah, você tem que me dar jogar uma energia para mim para eu poder voltar para a dimensão onde você tá e aí até onde você tá. Aí entra a questão dos sacrifícios e por aí vai, Sim. entendeu? Então, se antes os anjos caídos ofereciam prazeres, né, poder, agora parece que surgiu uma estratégia que é vamos seduzir a humanidade aparecendo numa forma tecnológica e dizendo para eles que nós somos os salvadores da humanidade, que vamos impedir uma terceira guerra mundial acabando com as ogivas nucleares. Aí fica aquela história, né, que ali os OVNIs param em cima de ogivas nucleares, né, de silos de bomba nuclear e desarma, né? Ah, eles evitaram a terceira guerra mundial, eles são tão bonzinhos, né? Eles são super atentos ao meio ambiente. Então, dentro dessa linha de raciocínio, não seria tão estranho a gente imaginar alienígena como anjo caído, mas não no sentido de, eu sou um religioso retardado, ignorante aqui, burro, e o que eu não entendo eu chamo de demônio, conforme Carl Sagan diz. Não, muito pelo contrário, a gente está criando aqui toda uma linha de raciocínio que faz sentido dentro de uma estrutura de engano, né, de manipulação. Lembrando aquela diferença que eu estava falando do demônio para o anjo caído. O anjo caído seria aquele programa que ele sai da dimensão original e vem para esse sandbox, para essa prisão, mas ele está, de certa forma, íntegro. Ele ainda é um sistema que funciona. Agora, aí acontece o problema de Gênesis 6. Gênesis 6 tem aquela história. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. E daí nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Aqui a gente tem uma mudança. Qual que é a mudança? Esses anjos caídos não, alguns anjos, né? O livro de Enoque também chamado de vigilantes. Os vigilantes, né? O Grigori, né? Que são os 200 anjos que estavam ali no Monte Hermon, se eu não estou enganado, o Hebron. Esses anjos, eles combinaram, eles falaram, cara, essas meninas são sensuais, né? Mas se a gente... As novinhas. Poxa, aquelas menininhas, hein? Satanás falando, vai lá, pega dentro. Vai lá, pega nada. Vai lá. Aí eles olhando, pô, tá bravo. Aí esses 200 combinaram, pô, e se eu for, tu vai também? Se eu for, tu vai, cara, mas vai dar problema. Não, aí a gente arruma um hackzinho pra, né, a gente dar uma hackeada. A gente arruma um jeito de não ser punido e tal. Dá pra fugir dessa prisão aqui, dessa... Né, Alcatraz é difícil de fugir, mas dá pra fugir. Só que tem que ter o... Qual que era não é Breaking Bad, como é que é o nome da Prison Break. Prison Break. Por que eu falei? Você assistiu Prison Break? Assisti, parei na segunda temporada, porque depois começam umas viagens, né? Fica meio... Mas começa bem? Pô, é bom pra caramba. A primeira e a segunda são muito boas. Depois eles vão pra uma prisão lá na América Central e fica meio chato lá. Mas os caras conseguiram fugir da... É Alcatraz, né, ali, né? Não, é outra prisão? É outra prisão. Ah, entendi. Porque Alcatraz é numa ilha, né? É uma ilha de prisão, se não me engano, não é numa ilha, não. O pessoal do chat pode ajudar aí. Entendi. Então, assim como tem lugares que são impossíveis de fugir deles, mas os caras fogem, esses caras também... Prison Break. A duplinha, né? O carinha chega com o corpo inteiro tatuado, com todo o mapa, todo o plano de fugir da prisão no corpo dele. Entendi. O plot começa assim, né? Mas aí na primeira... O irmão dele, na teoria, é preso injustamente, e ele vai lá pra ajudar o irmão a fugir. Ele dá um jeito de ser preso? Ele preso por qualquer motivo idiota e só pra ajudar o irmão. Entendi. Sabia que o plot era esse esquema, não. Então, assim como seres humanos fogem de prisões, parece que espíritos estão conseguindo fugir das prisões também. E Deus permite. Tudo acontece com base na permissão de Deus, né? Ele está permitindo porque existe um propósito nisso também, né? Tem gente que diz que o diabo é bulldog de Deus, né? Que bota um medo na galera pro cara voltar correndo para Deus. Deus usa também, né? E partindo dessa ideia, esses 200 anjos se reuniram, segundo o livro de Enoque, né? Que não tá na Bíblia, e falaram, pô, vamos pegar as menininhas ali? Pô, mas vai dar problema. Não, a gente dá uma hackeada, a gente faz um prison breakzinho. Então vamos embora. Aí eles foram. E aí o que acontece? Eles... o que eles fazem? Eles conseguem engravidar essas mulheres como? Para não chegar a engravidar. Eles pegaram os espermatozoides e engravidaram essas mulheres, fazendo uma engenharia genética nesses espermatozoides. E aí o que eles fazem? Segundo algumas lendas, eles fazem mais ou menos o que o protagonista do Avatar fez no primeiro filme.
Lembra que o cara era um cadeirante? Sim. E quando ele entrava no corpo alienígena, ele fazia tudo, pulava, voava e tal. E aí, no final, em volta daquela árvore da vida, naquele ritual dos alienígenas, né, dos Na'vi, que é o nome dos alienígenas, ele consegue transferir a consciência dele para o corpo alienígena, né? Lembrando que esse corpo alienígena não era um corpo alienígena normal. Esses seres humanos que estavam indo para aquele planeta... Como é que é o nome do planeta, cara? Esqueci o nome do planeta no Avatar, que é o nome de... Lembra? Pandora, né? Pandora. Qual era o interesse deles no planeta Pandora? É mineração, né? Eles queriam explorar os minerais do planeta. E aí, o que eles inventaram? A gente quer inventar uma maneira de passar despercebido entre os alienígenas. Então, o que eles fizeram? Pegaram o DNA alienígena, DNA humano de cada um dos soldados lá e fizeram um corpo híbrido que o ser humano conseguia pilotar à distância, transferindo a sua consciência, parecido com essa ideia do 13º andar que você falou, né? Que o cara transferia a consciência e ele conseguia experimentar como se ele estivesse vivendo dentro daquele jogo, né? Daquele programa. Só que aí, o que acontece? Chega um momento que esse ser humano que pilota um corpo alienígena híbrido à distância, ele transfere definitivamente a sua consciência para aquele corpo. E naquele corpo ele consegue andar, consegue fazer tudo que ele não fazia. Teria sido isso que teria acontecido. O que, por exemplo? Isso aqui é interpretações loucas, né? Não estou exigindo que ninguém acredite nisso, estou sendo super honesto. A gente está montando uma tese aqui. Ali a ideia, né? O ser humano e o corpo híbrido dele. Você vê que até tem semelhanças. O rosto é semelhante, né? Tem uma certa semelhança dele, porque é um corpo híbrido. Então, assim como no filme Avatar 1, o ser humano conseguiu transferir a sua alma, a sua consciência para esse corpo híbrido, esses anjos caídos teriam conseguido transferir a sua consciência para os gigantes, para poder atuar nesse plano nosso. Só que para isso, eles abandonaram o seu corpo espiritual original. Porque apesar deles serem seres quânticos, eles tinham um corpo espiritual. Então ele teve que tomar uma decisão terrível, né? Assim como a gente vê aqueles filmes, né? Que Cidade dos Anjos lá, né? Eu não sei se foi exatamente isso, mas tem muitos filmes antigos, até com Cary Grant, né? Tem com Denzel Washington também, que ele era um anjo que se apaixona por uma mulher. Acho que em inglês é The Preacher's Wife, né? A esposa do pastor. Não sei como é em português. Tem um filme que Denzel Washington faz papel de Cidade dos Anjos e Asas do Desejo, do Wim Wenders. Então. Que é o original, né? Claro, é uma refilmagem, né? Então, essa ideia de que o anjo fala, cara, eu me apaixonei por uma mulher, mas para eu ter uma relação com ela, eu preciso deixar de ser imortal, né? Então ele sempre tem aquela ideia, né? A gente vê isso em filme. Dentro dessas lendas aí do livro de Enoque, teria sido isso. Os anjos falam, cara, pra gente conseguir realmente experimentar o mundo físico, né, da quarta dimensão, igual os seres humanos experimentam, a gente vai ter que abandonar nossa condição angelical, né, e se tornar passível de ser morto a tiro e a pedrada. Então, o que acontece? Quando eles fazem isso, e eles se transferem para esses gigantes, olha lá, a Cidade dos Anjos, que é Meg Ryan e Nicolas Cage, né? Eles ficam na praia, assim, de manhã, né? Os anjos, né? Todos de sobretudo em Los Angeles, com aquele calor, não dá pra entender. E aí, cara, quando eles conseguiram fazer isso, aí Deus falou, Deus mandou um stop lá, meu irmão. Qual foi o stop? O dilúvio. Então, o que acontece no dilúvio? O dilúvio era pra matar essa raça de gigantes. Gigantes e as outras adulterações genéticas que eles fizeram. Nas plantas também, nos animais. Para limpar esse código adulterado que foi lançado no DNA humano e animal e vegetal. Essa é a tese do livro de Enoque. E aí, o que acontece? Esse anjo, que estava num corpo de um gigante, o corpo do gigante morreu. E o que acontece com essa alma desse gigante que estava ali dentro? Ele vira uma alma penada. Entendi. Ele vira um espírito sem corpo. Aquilo que a Bíblia chama... A Bíblia fala sobre anjo, fala sobre demônio, fala sobre Satanás, fala sobre Lúcifer, fala sobre Azazel, inclusive, outros seres espirituais, fala sobre o anjo Gabriel, fala sobre, né, querubim, serafim, querubim ungido da guarda, fala sobre
tudo que você pode imaginar, raças de gigantes, né? O Anakin, Zanzumin, Refaim, né? Fala sobre isso tudo. Então, mas a Bíblia, Jesus usa um termo muito estranho, e no Novo Testamento, que é espírito imundo. Ele fala, quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta para a sua antiga morada, o ser humano onde ele estava morando. Encontrando a sua antiga morada adornada, porém vazia, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior que o primeiro. Ou seja, o espírito imundo é aquele que não tem corpo, porque ele perdeu o corpo no dilúvio, ele já tinha abandonado o corpo original dele, e ele virou uma alma sem corpo que está super desejoso de voltar a sentir os prazeres que a carne permite. Não só os prazeres sexuais, mas beber, fumar e tal, né? Então ele está sempre querendo... É como se fosse um programa de computador ou um vírus que está querendo se infiltrar num hardware. Sim. Né? É como se fosse um programa que está rodando na nuvem e ele fala, não, eu quero rodar no hardware, pô. Porque no hardware eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser, né? E para experimentar esses prazeres. Então essa seria a diferença de anjo caído para demônio. O anjo caído, ele preserva ainda o seu corpo espiritual e, em tese, ele não consegue possuir um corpo humano. Porque, em tese, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, ainda que seja um ser quântico espiritual. Então, o que possui as pessoas são esses espíritos que ficaram sem corpo no dilúvio. Então, são 2 categorias diferentes de seres espirituais. Esses anjos caídos... A forma original da maioria deles é um ser de luz muito claro, branco, e às vezes parece, né? É claro que o antropólogo vai dizer, isso aí é porque vem de uma cultura europeia, então os anjos são loiros e tal. Mas os anjos têm uma tipologia dentro do que as pessoas falam, né? A Bíblia não é muito clara sobre isso, apesar de que, né, fala sobre os olhos como chama de fogo, né? É todo reluzente. Às vezes eles aparecem como seres humanos normais na Bíblia também. No livro de Hebreus diz que muitas pessoas, sem saber, receberam um anjo na sua casa. Mas é muito interessante ver que a forma original do anjo é como se fosse uma semelhança com um ser humano, só que muito alto e louro e branco. Então, isso se assemelha muito àquilo que na ufologia a gente conhece como os alienígenas nórdicos, né? Aí você fala... Tem um nome, não tem? Tem o comandante Astar, Isso, né? Tem a Confederação isso, Galáctica. Tem esses... Eu já vi esse... Pintozão, né? Que é o Dolph Lundgren, né? Altão, bonitão. Inclusive, Stallone, eu lembro Stallone falando, poxa, quando eu conheci o Dolph Lundgren, eu acho que foi... o Rock 5? Acho que é no 5, cara, não é no 3 ou 2, não? Ah, não, no 2 não é, com certeza. 2 não é? Ou é 4 ou é 5, Então, cara, o Dolph Lundgren, aí ele falou, meu irmão, olha lá o comandante Astar, é o comandante da Confederação Galáctica. Só concluindo o Dolph Lundgren, né, ele falou, cara, o maluco é gigante, rasgado, fortão, bonitão, e é doutor em acho que física, assim. Nossa, ele velho. falou, pô, ele é invencível, como é que eu chego perto desse cara? Ele é um gênio, o maluco é tudo, visual perfeito e gênio. Aí me quebrou, né? O Stallone falou. Então, cara, aí você fala, cara, então o comandante Astar é um anjo, né? Eu não sei, ele pode ser um demônio também. Você fala, pô, mas Daniel, você não falou que o demônio ele perdeu a beleza dele quando ele se rebela, quando ele cai? Mas o apóstolo Paulo diz, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, momentaneamente, eles conseguem disfarçar essa feiura contemporânea numa beleza provisória. Né? Então, eles conseguiriam fazer isso mobilizando energia, né? Que nem aquela feiticeira do Game of Thrones lá. Pô, exatamente, igual essa feiticeira. Lembra que ela era linda e aí quando mostra o visual dela, uma velha toda encurvada. Meu pai sempre, né? Por quê? Ele viu essa cena? Eu falei, meu pai, não sei o que Game of Thrones. Eu falei, você tá vendo Game of Thrones, cara? Aí ele Aí ele é aquela bruxa lá, meu irmão. Dava nada pra ela. No dia que ela tirou a roupa, eu falei, tá de parabéns. Ruiva lá, né? Mas depois ele não viu ela ele deve ter visto, né? Não sei, né? A forma real dela. Então, naquele filme... Cara, acho que o nome do filme é A Bruxa também, lembra?
Lembro. Era nos Estados Unidos, época da colônia. É. Aí o cara briga com a comunidade, vai morar no meio do mato e começa a dar Tem um o bode lá, Tem né? o bode. Esse filme, Olha lá. olha lá, Olha lá, isso é o visual dela com magia e sem magia. É tipo assim, a mulher assim. tem 500 anos de idade. Não, isso daqui é o seguinte, você tá na balada às 4 horas da manhã, aí você acorda Acorda com a... com a pessoa real do seu lado, é isso daqui, ó. Realiza, A né? realeza tá do seu lado, mas quando você tava bêbado, você tava vendo daquele jeito lá. Maquiagem, né? Com banho. É igual aquela história, o cara foi bebão pra festa, né? Aí tinha terminado com a namorada, aí ficou doidaço, aí o amigo levou pra casa e deixou no sofá. Aí quando ele acorda, a mãe do amigo, e aí, tudo bom? Vamos tomar um café. Ele, que isso, pô, que baranga? Bebi demais. Aí ele fala, chama o cara, pô, meu irmão, aqui, ó, que baranga é essa que você arrumou? Ele, que isso, rapaz? Isso é minha mãe, ele. Então vou pegar só por consideração. Só porque é tua mãe. Lembrei do The Office, quando o chefe lá, que eu esqueci o Dave Carell, né? É. Steve Carell. Steve Carell. Esqueci o nome dele no... Michael Scott. Michael Scott. Que é o... Pô, esqueci o nome do malucão lá. O doidão? O doidão. Como é que é o nome dele? Cara, Ai, filho, vai cara, eu também... Dwight. Dwight. Melhor personagem. O Dwight descobre que ele tava namorando a mãe de uma funcionária lá, né? Aí ele fala, fiquei triste, pô, se você tivesse falado, eu tinha apresentado minha mãe, pô. A mãe da recepcionista, né? Pô, eu sabia que você tava pegando... Mãe do... É. Tava afim de pegar as mães, eu poderia te apresentar minha mãe, pô. Não é não? Cara, então aquilo ali é tipo assim, a bruxa tem 500...